Olá, bem-vindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Ao fundo do gráfico nós temos uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, somados representados enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média. Nós temos aqui que nessa última alta que nós tivemos com visita aos 4,100, nós tivemos aí um volume bastante acima da média e ainda não temos aqui o volume referente à queda, mas provavelmente vai ser um vermelho bastante rubro, bastante forte aqui no fundo da escala, provavelmente aí bem mais do que 2 desvios padrão acima da média, então a gente considera isso um dado atípico. Infelizmente na queda de ontem nós perdemos aí o nosso canal de alta, porém nós mantemos a configuração de topos e fundos ascendentes, então é bastante importante que a gente preserve essa configuração. Pelo fato de já termos rompido então o fundo do canal de alta, então nós não precisamos nos preocupar com o rápido tempo de reação para que isso não aconteça. O receio que a gente tinha é que nós teríamos então o recuo, ficaríamos dentro do canal, porém via movimento lateral nós o romperíamos antes de fazer um retorno para uma eventual alta. Então essa necessidade do movimento urgente ela desaparece, nós continuamos então com a expectativa de alta em função da configuração, enquanto essa configuração não for rompida, topos e fundos ascendentes, nós acreditamos sim que estamos no momento de alta. Tá? Isso é muito importante para Bitcoin em função dos períodos que nós vimos, ou nós tivemos quedas subsequentes, depois nós tivemos praticamente um movimento lateral e agora recentemente aí a partir de 8 de fevereiro nós começamos a iniciar aí trajetórias altistas, onde movimentos bruscos de alta começaram a fazer parte então da rotina da Bitcoin, porém não apenas esses, como ensinou o domingo ontem. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Nós temos aí a expectativa em 3.741 dólares para Bitcoin no final do dia, ou seja, Tether, por favor. Então nós temos um intervalo admitido de 3.660 até 3.823, representado aqui por esse segmento vertical. A nossa taxa de yield ela subiu um pouco, ela está em 2,13% de um dia para o outro, evidentemente em função desse movimento brusco que nós tivemos. Aliás, um comentário, eu concordo com eu me solidarizo com a frustração que representa aí uma queda assim brusca, porém eu não concordo que isso seja manipulação de mercado, tá? Em função de que isso se deu via compra e venda de ativos que haviam sido já negociados anteriormente, ou seja, está se vendendo aquilo que anteriormente se comprou, evidentemente de uma maneira súbita e de uma maneira que surpreendeu o mercado, então pelo volume e pela rapidez com que esse volume foi disponibilizado a mercado, tá? Todavia, isso não se constitui manipulação, né? Nós temos manipulação, casos mais sérios, por exemplo, no ouro, onde nós temos aí o London Gold Fix, que 2 vezes por dia o preço do ouro ele é fixado, ele é determinado, tá? E ele serve então de benchmark para as demais exchanges. Ou nós temos então os governos, quando eles determinam a taxa de juro que fixa o custo do capital, ou então quando esses mesmos governos imprimem moeda e entregam isso então para que o sistema financeiro injete isso em determinadas classes de ativos, como por exemplo imóveis. Então tu tem isso se constitui uma manipulação de ter uma ação externa, mas quando tu tem uma ação interna do próprio mercado, onde um player, por qualquer que seja o seu motivo, ele compra e vende e em função do seu tamanho ele distorce o mercado, isso se reflete nos preços de uma maneira livre, então quem está atento, quem está acompanhando tem a oportunidade de reagir de acordo. Então, apenas por esse fato eu não considero isso uma manipulação, embora eu concordo que isso dirija sim os preços do mercado, mas eu não considero isso uma manipulação ou algo que não tenha licitude. Então vamos dar uma olhada no mercado agora para ter uma ideia do que está acontecendo. Vamos começar com as notícias. Então a gente tem aqui Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. O Ethereum vai alterar seu algoritmo de mineração. Votação aponta que sim. Então, segundo o site que acompanha isso, 93% dos votantes estão favoráveis a um novo algoritmo que diminui a diferença que existe em capacidade de processamento, em vantagem, né,
das placas especialistas para as placas de vídeos, chamadas GPUs. Então vamos dar uma olhada aqui, para quem quer acompanhar isso com mais detalhe. A gente tem aqui o Ethereum Improvement Proposal ali direto no GitHub, onde vocês têm acesso à proposta como um todo, onde ele apresenta ali que a ideia desse novo algoritmo é reduzir a diferença de eficiência na mineração que existe para as placas especializadas chamadas ASICs. Tá? Então aqui está toda a matéria, vale a pena conferir. Ela vai implicar num fork e aparentemente a comunidade está aceitando isso. Chegando então no CoinMarketCap, nós temos aqui o benchmark da Bitcoin nesse momento, 3.844 dólares. A gente vê aqui que após a queda brusca, nós tivemos aqui um movimento horizontal, né? Então, estamos aí já algumas horas mantendo o nível do final da queda. Vamos dar uma olhada no volume, como é que isso aí está acontecendo. E aí, uma maneira muito interessante, a gente tem uma manutenção praticamente do volume nas três principais exchanges, casualmente as que eu principalmente acompanho, BitMEX, OKEx e Binance, todas elas acima de 1 bilhão. Aliás, somadas superando 5 bilhões negociados nas últimas 24 horas. Vamos lá. Se o salto de volume tivesse acontecido apenas no instante da queda e a partir dali nós tivéssemos um volume dentro da média, nós já estaríamos com o volume dentro da média agora nessas três exchanges. Tá? Então nós estaríamos ali em torno de 800 milhões ali na Binance, já recuando aí alvo aos 600, OKEx ali em torno de 400, abaixo de 500 milhões, estaria aí, quem sabe em 700 milhões. E então a BitMEX então estaria aí já bastante próximo de 1 bilhão, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 500, na melhor das hipóteses. Não, nós estamos aí com um volume bastante acima da média e muito próximo ao topo que elas atingiram durante o auge da movimentação. Então isso é uma situação bem interessante, onde os preços recuaram e o volume não. Vamos dar uma olhada aqui então dentro da Binance, a gente vê exatamente isso. Né? Eu mostro aqui para vocês, vejam que o padrão aqui do volume nas últimas horas, ele é bem maior do padrão de volume que nós tínhamos aqui antes então da última alta que a gente teve, quando ingressamos na região dos 4.100 pontos. Depois nós tivemos aí esse volume meteórico, lembra aquele meteoro que arrasou os dinossauros da Terra, né? Então nós tivemos aí essa queda bastante forte, bastante abrupta, e a partir dali nós tivemos uma manutenção dos preços aí muito próximo do fundo desse movimento, e é ali que estamos. Então a nossa expectativa, isso não é relacionado com o algoritmo, isso é a nossa interpretação, é que se o volume atual não recuar, nós podemos sim ter mais movimentos bruscos. Bom, então se esse movimento brusco for para cima, a gente pode procurar aqui essa faixa que começa em 3.870 e vai a 3.970. É praticamente uma faixa de 100 dólares aqui, acima da região que nós estamos. Então nós estamos praticamente aí em 13.800, então teríamos ali um upside de 70 a 170 dólares. Olhando para baixo, nós poderíamos recuar então um pouco aqui no fundo da faixa, até 3.720, que eu tinha comentado que era um limite que nós deveríamos ficar acima, para quem está acompanhando os nossos boletins no Twitter, que corresponde a essa linha aqui, e aqui embaixo então em 3.580. Então esses seriam os suportes que nós teríamos. Então para baixo 3.720 e mais embaixo aqui 3.580, caso esse movimento brusco venha a descer, provavelmente destruindo ali, quando a gente perder os 3.700, a nossa configuração de topos e fundos ascendentes. No entanto, com o movimento para cima, a gente pode esperar ali 3.870, 3.970, uma primeira região onde a gente deveria nos acumular e ficar ali então por algum tempo para fazer uma perspectiva, formar volume novamente, ou esperar um momento para fazer um novo teste à região 4.000, 4.200, onde nós estivemos aí até esse final de semana. Então essa é a nossa expectativa. Então, por fim, vamos dar uma olhada então no Ether cotado em Bitcoins, né, o par ETH-BTC. A gente vê aqui um movimento muito semelhante, com volume acima da média. Interessante ressaltar, toda vez que a gente tem um volume maior no par ETH-BTC, um volume de compra, isso equivale a uma pressão de venda na Bitcoin, porque está sendo vendida Bitcoin para se comprar Ethereum. Então isso coloca pressão na valorização da Bitcoin.
E nós temos aqui então mantendo uma certa estabilidade e retornando, fazendo um retorno à região 36, 37 mil, que principalmente agruparam os preços aqui nos últimos dias. Dando uma olhada no mercado nacional, nós temos aí mercado Bitcoin, nesse momento, R$ 14.570 o valor da Bitcoin, negociando em torno de 182 Bitcoins nas últimas 24 horas. Então, esse foi o nosso giro pelo mercado e a nossa análise para o dia de hoje. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência. Acompanhem os nossos vídeos assinando o nosso canal e ativando as notificações para serem avisados aí de novos vídeos. Qualquer coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Nós estamos aí fazendo alguns testes aí e gostaríamos de começar um programa ao vivo, onde a gente pode interagir um pouco mais com vocês durante os vídeos e, evidentemente, se tiver alguma coisa que a gente possa responder, aí a gente vai responder, então, à medida que as perguntas vão entrando. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. É sempre muito bom contar com vocês. Tchau.